Jeremias no capítulo 12, versículos... Primeiramente vamos do versículo 1 ao 4, e depois a gente vai dar um salto no capítulo e vai ao final. Jeremias, capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, cresceram, dão fruto, tente nos lábios mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo? Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. E aí no versículo 14, a partir do 14, assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderaram da minha herança que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os fareis voltar cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinar o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e a farei perecer, diz o Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta, que foi lida, essa pequena porção, pedindo, Senhor, que o Senhor ilumine nossas mentes, nossos corações, que tenhamos o entendimento, Senhor, a aplicação aos nossos corações, que a despeito de mim, homem, falho, pecador, possa ser um instrumento da Tua palavra, do Teu ensino, que possamos ter, Senhor, perfeito entendimento daquilo que o Senhor nos trouxe nessa manhã como palavra, como ensino. Abençoa todos os atos aqui ainda, que serão praticados nesse culto, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome e edificação da Tua igreja. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quis trazer esse tema, que é um tema que há muito tempo me incomoda, um mundo tão mentiroso, né, que nós vivemos. E a gente é submetido diariamente, diuturnamente, por mentiras que muitas vezes nós nem percebemos que são. As mentiras estão permeadas nas propagandas, no marketing, nos negócios principalmente. Basta você se lembrar que eventualmente um dia você comprou um carro usado, bem usado, né? E que, segundo o vendedor, ele estava ótimo, né? E que o negócio foi bom para os dois, para ele e para o sócio dele, né? Não para o comprador ou para o vendedor, como eu costumo dizer, que o negócio tem que sempre ser bom para os dois, para mim e para minha esposa, né? Então, sempre o negócio tem que ser bom. Então, este é o mundo que nós vivemos e é tão impressionante que, e depois eu vou citar um trecho de um artigo aqui, que as interações sociais, elas também estão permeadas e cheias de falsas verdades, de mentiras, e que a gente vai sendo envolvido por essa dinâmica diabólica até,
da mentira. E eu queria usar uma série da Netflix, não sei quem já assistiu, mas eu recomendo assistir, né? Não deixe de vir na igreja para assistir, evidentemente, não deixe de estar com sua família para fazer alguma atividade para assistir, mas aí é um bom entretenimento. Chama Inventando Anna, é a história de uma moça, que se dizia uma herdeira alemã, de uma herança de mais ou menos 60 milhões de dólares, mais de 40 milhões de euros, e ela, durante 2 anos, na verdade, durante 4 anos, mas intensamente, durante 2 anos, ela enganou a alta sociedade nova-iorquina, e por que não americana. Essa moça, na verdade, ela era de uma família russa, imigrante para a Alemanha, e desde a adolescência ela foi se envolvendo e criando personagens em torno de si mesma, como ela, a ponto de, em 2012 mais ou menos, ela ir para os Estados Unidos, mudar o seu nome, não mais Anna Sorokin, para sim Anna Devey, e criar essa narrativa mentirosa de que ela era uma grande herdeira alemã e estava esperando a liberação do seu fund trust, seu dinheiro que estava num fundo liberado. E ela vivia um mundo de luxos, de gastos, de ostentação, e foi culminado que ela decidiu que criaria uma fundação, chamada Anna Devey Fundação, que seria uma fundação dedicada à arte, escultura, educação, que seria o point da alta sociedade nova-iorquina, e ela investiria 40 milhões de dólares nesse empreendimento. E pasmem os senhores, faltou pouco para ela conseguir, né? Ela conseguiu propostas de empréstimos bancários. Ela chegou na última fase das verificações de empréstimos bancários. Imagina, ela não tinha nada, mas vivia em hotéis, dando golpes em golpes, e quanto mais interações sociais, principalmente na nata da sociedade nova-iorquina, mais ela conseguia aprofundar o seu golpe, a sua intenção. Ela foi presa, né? Não vou contar toda a série, que aí tira a graça, né? E o mais interessante é que tudo isso que eu estou falando é porque é baseado num fato real. A série é baseada no relato investigativo de uma repórter de uma revista americana. E há cerca de, acho que umas 4 ou 5 semanas atrás, ela foi deportada de volta para a Alemanha. Alemanha ou Rússia, agora não me lembro, acho que é Alemanha, porque ela também tinha dupla cidadania, porque o visto dela tinha vencido depois de ter cumprido mais ou menos 4 anos de pena. Então vale a pena entender as nuances e como o mundo está tão mentiroso, né, a ponto de esta moça, uma jovem, 26 anos, chegar a esse ponto. E isso vai mostrando quão complexo estamos no mundo, quão complexo se passou a nossa sociedade, em que a sociedade que foi substituída de bens de industrialização de bens de consumo duráveis, carros, automóveis, para uma ilusão e internet. Então, o que nós tínhamos, os grandes industriais, os grandes economistas e quem sabe até os grandes donos de empresas de tecnologia, hoje nós temos artistas, jogadores de futebol, cantores, influenciadores digitais, simplesmente utilizando os meios tecnológicos e de comunicação de massa. Então nós percebemos que é uma revolução muito rápida, baseada no uso da tecnologia, desse progresso.
E aí é interessante que essa mesma mudança, ela se torna um fetiche até da sociedade, de acompanhar, de seguir e imitar, né? Daniel Filho, num dos filmes do Até que a Morte os Separe, ele usou uma expressão que eu carrego comigo e diz, ele falou sobre a sociedade brasileira, né? Mas ela, eu acho que é mundial, que nós temos uma elite exibicionista. Basta ver a elite, os ricos, os artistas, os influenciadores, os jogadores de futebol, né? A sua postura. Aí nós temos uma classe média consumista. Às vezes nós mesmos não percebemos, mergulhamos no consumo desenfreado da classe média. E uma classe pobre, segundo ele, que tenta imitar os dois. Então, uma elite exibicionista, uma classe média consumista e uma classe pobre tentando imitar ambos. E assim vivemos essa sociedade. Basta ver o desejo por consumo. E nessa dinâmica, né, nessa dinâmica de uma sociedade em que valoriza o efêmero, as aparências, a ostentação, é que a gente vai promovendo e se mergulhando nessa dinâmica da mentira que se instalou na sociedade mundial. E o interessante, vejam só, que há pesquisas científicas que afirmam que mentira é um sinal de inteligência social. Já parou para pensar? Né? E o mais surpreendente nos resultados dessas pesquisas é que elas retiram, pouco a pouco, o estigma negativo da mentira. Até alguns antropólogos dizem que é um talento destacado do ser humano, né? As artimanhas sutis trazem uma capacidade de interação social e aceitação social tolerada pelos outros. Há anos atrás, na escola, eu me lembrava de que o mentiroso, ele sofria bullying, né? Hoje quem sofre bullying é quem tem coragem de falar a verdade. E eu trouxe aqui, eu tomei a liberdade de trazer um trecho de um artigo sobre esse tema, de um pesquisador, professor de filosofia e pedagogia na Universidade de Nova York, David Nieberg, que ele diz o seguinte, nesse artigo: a origem da mentira não é mais um pendor para a maldade, mas comporia antes elemento decisivo da nossa inteligência social. Superestima-se o valor moral de se dizer a verdade. Ele escreve: sem o engodo e o despistamento, nossas complexas relações seriam impensáveis. Olha só o que o cara defende. Uma mentirinha necessária sobre o novo malogrado penteado da nossa vizinha, com certeza presta maior serviço à convivência pacífica que à fraqueza sem retoques. Assim como este pequeno embuste, várias de nossas mentiras resultam sobretudo do desejo de dar uma alegria ao nosso semelhante, ou de pelo menos não desmascarar ou ofender sem necessidade. Depõe a favor dessa teoria o fato de, por trás de cada mentira deliberada, haver sempre um efeito intelectual brilhante. Sim, pois esconder a verdade e, em seu lugar, inventar uma história sólida e irrefutável, não apenas demanda muita criatividade, como pressupõe a capacidade de se pôr mentalmente na pele dos outros. Somente quando se consegue contemplar a própria representação a partir do ponto de vista do ludibriado, é que o mentiroso pode, à maneira de um diretor teatral, ajustar sua atuação para que ela seja convincente. O poder de imaginar como se é visto pela pessoa enganada, essa capacidade de pensar como o outro, está entre os feitos cognitivos mais característicos do ser humano.
Meio diabólico isso aqui, não? Para não dizer inteiro. Uma estratégia de sobrevivência numa sociedade mentirosa, o rigor particular para com a verdade traz consigo o perigo da marginalização. Aquilo que eu falei, hoje você fala a verdade, é marginalizado, e mentindo, você atrai relacionamento social, segundo a pesquisa. Ignorar mentiras e fazer vistas grossas ou engodos são componentes sólidos da comunicação interpessoal, quer isso nos agrade ou não. Quem não conhece muito bem ou não aceita essas regras vigentes, impopular. Foi assim que Bela de Paula, outra psicóloga, né, agora da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, descobriu que jovens com muita sensibilidade para perceber as mentiras e engodos eram incapazes de mantê-los em segredo. E foram avaliados tanto pelos colegas como pelos professores como menos hábeis socialmente isso. Aí o artigo, né, aí tem mais algumas informações de um outro psicólogo, Robert Feldman, que na sua pesquisa ele conclui que, de certo modo, mentira é um talento social. E ele faz uma afirmação, que até o Papa Paulo IV reconhecia como é humano violar o 8º mandamento. O mundo deseja ser iludido, pois que seja então, declarou certa vez o chefe supremo da Igreja Católica. Os pesquisadores da mentira confirmam em laboratório essas palavras e vão além. Por trás de cada mentirinha esconde-se processos cognitivos sem os quais a convivência humana. É meio estarrecedor, né? Essas conclusões, né? E aí um dos psicólogos ainda afirma, Paul Ekman, agora do Laboratório de Interação Humana de São Francisco, um dos pioneiros da pesquisa da mentira. Os Estados Unidos é bom por causa disso, tem pesquisa de tudo quanto é tipo, né? Muita coisa não serve, mas para um curioso como eu, é divertido. Ele diz assim, a maioria das pessoas colabora inconscientemente com o mentiroso para permitirem ser enganadas. E ainda para finalizar, uma especialista em ética da Universidade de Harvard, ela escreveu para a revista National Geographic, é muito mais fácil, olha só, porque as interações sociais mentirosas estão crescendo. Ela escreveu isso em 1997. É muito mais fácil mentir para tirar dinheiro ou riqueza de uma pessoa do que ou mesmo roubar um banco. E essa situação de que é muito mais fácil mentir do que agredir ou roubar um banco, então você mentir para levar uma vantagem descabida, que é muito mais fácil, se torna realidade e elas vão permitindo a entrar na sociedade e nos negócios. O que eu vou projetar aqui para frente são frases que ninguém me contou. Eu vivenciei, ouvi essas frases no ambiente profissional. Eu coloquei ali em espanhol porque foi o idioma original que eu ouvi e não foi um paraguaio não, foi uma pessoa de um outro país, foi um mexicano. Melhor pedir perdão do que pedir permisso. Isso num contexto em que nós estávamos fazendo o planejamento financeiro de uma grande corporação, em que eu era gerente de planejamento financeiro, o Sul, e ele, América Latina, então ele tinha uma ascendência sobre a minha posição, porque depois ia para o restante da América Latina, e existiam umas metas que em alguns países, algumas fábricas, não eram possíveis de se alcançar. Os números não permitiam
tais metas. E depois de tanto discutir, provar que tinha, provar que não tinha, finalmente ele se rendeu e disse, não que eu estava certo. Ele disse, temos que fazer chegar nessas metas, nesses números, porque é um número que um núcleo da organização desejava, ligado aos acionistas, investidores. E ele fechou com essa frase, porque é melhor pedir perdão do que pedir licença, pedir permisso. Significava o seguinte, vamos fazer, vai dar errado, depois a gente pede desculpa, não deu. Sabendo claramente que não seria possível, mas iria um número para agradar as esferas superiores da organização. E dessa mesma pessoa eu ouvi, né, no mesmo contexto, numa outra ocasião, de que também era melhor uma mentira que se pudesse crer do que uma verdade que se fosse difícil crer. Então vamos produzir números que fossem mentira, porque pelo menos era mais fácil acreditar do que aquela verdade que não se queria, ou se não desejava, ou se é difícil crer. Não preciso dizer que depois desses episódios decidi ir para outro lugar, para outra empresa, né? E fui, né? E uma outra absurdo, que é essa aqui, que essa é mais recente, ouvi num outro contexto, que nas interações sociais é melhor uma mentira que conforta, não é confronta não, é conforta mesmo, você está lendo corretamente. É melhor uma mentira que conforta do que uma verdade que machuca. E essa é a nossa sociedade, é isso que está sendo permeado, não só no mundo dos negócios, mas na sociedade como um todo, nas interações sociais, né? É um absurdo, né? E é assim que as mentiras são ditas como verdades, vão assolando o mundo, vão sendo toleradas dentro de limites com maior disposição à aceitação de tais pequenos desvios. Um pequeno desvio, é dito. Porém, a gente vê Jeremias lutando contra esse ambiente, né, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, no cativeiro babilônico, que era o contexto que ele estava vivendo, e lá no capítulo 5, um pouquinho antes do que a gente já viu, ele já enfrentava essa situação do cativeiro, uma sociedade que adorava outros deuses, que por conta do cativeiro vamos dizer, normal, podemos dizer, indesejado, mas normal, uma assimilação cultural de onde aqueles lugares que se vivia, né? E aí ele já tinha declarado que coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. O povo deseja, né? Porém, que fareis quando essas coisas chegarem ao fim? Então veja que é mais atual do que nunca esse contexto tenebroso em que Jeremias estava vivendo e sofrendo e vivendo. Jeremias, né, essa seria a hora do vamos combinar, mas eu fui proibido de botar minha combinha aí, senão eu ia ficar sem almoço. Então, na próxima ocasião, assim, eu boto a Kombi, viu, pastor? Você pode continuar usando, né? Então, Jeremias é esse profeta de que a gente sabe até bastante sobre ele, sobre sua vida, né? Mais que muitos outros profetas até. Ele era o chamado profeta chorão, mas alguns estudiosos o intitula de o profeta da esperança, né? A minha esposa disse que ele era chorão porque ele nunca casou, né? Não sei, há controvérsias, né? Não sei se é bíblico essa expressão, mas o fato é que ele nunca casou mesmo, né?
Talvez se ele tivesse casado, ele continuasse chorando por outras razões, né? Chorando de amor, de paixão, né? Por tudo isso, né? E o profeta, ele é chamado profeta da esperança. Tem até um livro do John MacAllister, que é Lágrimas da Esperança, que junta as duas características desse profeta. E veja que Jeremias viveu, né, profetizando nesse ambiente de cativeiro, sofrendo as assimilações, o paganismo, a adoração a outros deuses, a perseguição e sofrendo com a opressão do próprio povo e ao mesmo tempo vendo o ímpio prosperar. Então, ao lado de todas essas profecias e de condenações que Jeremias fez, ele apresenta um quadro com profundas lutas interiores. Esse era Jeremias, cheio de inquietudes e lutas interiores. Ele era, por que não, atormentado pelo complexo de inferioridade, depressão, dúvida, muitas vezes falta de esperança, embora pregou muito sobre esperança. Então, em muitas passagens que a gente pode dizer que são confissões de Jeremias, ele revela esses graves conflitos que ele teve. No capítulo 11 e comecinho do capítulo 12, ele pergunta, como a gente leu, sobre o propósito do cumprimento da palavra de Deus. Lá no capítulo 17, se você pode ver isso também, ele orou pela vingança do Senhor, oponentes. Ele também orou pela vingança, né, dos oponentes, e ele desesperadamente, né, foi impaciente, evidentemente, e orou pela vingança. E aqui, em sua última lamentação registrada, ele clamou ao Senhor. Então, veja no capítulo 20, vamos abrir no capítulo 20 aqui, só para a gente ter ideia do quão desesperado nesse momento Jeremias estava. Então, no versículo 7, persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo, é que o óculos está aqui, aí. Sirvo de escárnio a todo dia, cada um deles sombra de mim. Porque sempre falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou um opróbrio, uma vergonha, e ludibrio todo dia. E aí ele segue, né, esse sofrer, esse relato, desfaleço, a ponto dele amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento. Veja no versículo 14, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz minha mãe, maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu teu filho, alegrando-se com isso grandemente. Olha o momento em que Jeremias vivia. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça esse clamor pela manhã ao meio-dia. Assustador realmente esse momento em que Jeremias clama. No 18, por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Então vejam que essas revelações demonstram as dimensões do caráter de Jeremias. Ele lutava contra o desânimo, por um ministério que não tinha boa aceitação por parte do povo. Várias vezes sofreu por causa da mensagem e poucas vezes recebeu incentivo. Em todas as suas provações, entretanto, ele encarava a sua miséria com uma honestidade admirável. Não tratava suas dificuldades superficialmente, mas sentia e expressava o seu desencorajamento. É aqui que a gente já começa a extrair lições preciosas e poderosas para os nossos dias.
a oração sincera e humilde diante de Deus. O clamor totalmente desprovido de máscara, de maquiagem, de disfarce, de discurso prontos ou ensaiados. Então o quebrantamento de Jeremias aqui, ele não era superficial, ele é genuíno, intenso, profundo. E assim ele demonstrava a sua fé em Deus. É assim que ele levava as perguntas e perplexidades diante de Deus em oração. As lutas que ele tinha, muitas vezes são as lutas que nós passamos hoje em dia. As lutas que ele passava, que ele sofria, não é muito diferente das lutas que nós passamos. Um contexto, um entorno, não só do lugar onde ele estava, do povo que ele estava ali como estrangeiro, mas o seu próprio povo, que não aceitava a sua mensagem do ministério que o próprio Deus lhe tinha confiado. Mas aí, Jeremias não só buscou esse consolo em Deus, mas ele começou a encontrar respostas. As respostas aos mesmos questionamentos que nós temos hoje, que é como viver nesse mundo desorientado, como viver na era da mentira, como viver em meio a uma sociedade perversa, que deseja enganar e se permitir ser enganada. Então, como viver nesse mundo tão mentiroso? E Jeremias consegue nos auxiliar nessa dimensão de resposta, de buscar respostas. E a primeira delas é tendo uma perspectiva positiva em relação à vida e o futuro. Veja que Jeremias teve esta perspectiva. Veja que Jeremias, na sua mensagem, ele nos inspira, porque ele proclamou esperança para Israel. Ele garantiu ao povo que o Senhor estabelecia uma nova dispensação. Está lá, a partir do capítulo 30 aqui de Jeremias. Está a promessa, depois você pode conferir lá em casa. Ele prometeu que Deus levaria Judá de volta à terra da promessa. Ele prometeu, ele anunciou uma renovação dessa aliança. E principalmente, ele anunciou a promessa de Deus que iria restaurar o trono de Davi. Israel se tornaria novamente uma nação do povo de Deus. E essa perspectiva que nos traz uma postura autêntica como cristão. Não somente guardando e seguindo a palavra de Deus, mas sendo aqueles que o próprio Deus confiou a sua palavra e propagá-la. Nós somos esse povo, nós somos o novo Israel, a igreja é o novo Israel. Então, assim como Jeremias anunciou a restauração de Israel, a recuperação, a proclamação e essa perspectiva de um futuro, assim a igreja tem que fazer. E essas são ações práticas que nós podemos ter hoje, como Jeremias teve e anunciou na sua época. E veja que, além de ter essa perspectiva positiva em relação à vida e ao futuro, Jeremias também nos ensina, progressivamente, que ter confiança num Deus poderoso, que tudo governa e muda os destinos. Então, essa perspectiva positiva, essa certeza de um futuro melhor, de dias melhores, ela vem na confiança que nós temos um Deus poderoso, que tudo governa e muda destinos. Não é uma perspectiva fraca, etérea, baseada numa mentira, e sim numa verdade, na verdade da palavra de Deus. Não é baseado numa live de autoajuda, num curso de autoajuda, num coach gospel. Ela é baseada numa realidade vivenciada pelo povo de Deus. A certeza de uma restauração. Certeza e confiança num Deus poderoso. E onde a gente vê essa certeza, esta confiança num Deus
tão poderoso? Jeremias vai nos mostrando que essa confiança que o profeta tinha no futuro era tão intensa e sincera, que ele comprou um terreno na sua cidade natal. Está lá em Jeremias 32, do 9 a 15, tem até ele indo no cartório. Ele foi no cartório, está lá na escritura, no cartório da época, né, no escriba, não sei qual era o termo, do serviço notarial de registro de imóveis, né, mas ele foi lá, está no versículo 9 a 15, depois você olha que interessante, imagina, né? Exilado, sem perspectiva de retorno, foi lá e comprou um terreno, né? Tamanha era a convicção que ele tinha no Deus que ele pregava. Tamanha era a fé que ele tinha e confiança nesse Deus que muda destinos, que tudo governa. É nesse Deus que nós podemos crer e temos acesso, sem intermediários e direto. Então você veja que essa perspectiva de Jeremias, o retorno final era tão certo como as leis fixas que governam o dia e a noite, como está lá nesses versículos 25 e 26, como Deus prometeu, assim como tem o dia e a noite, vocês vão voltar, vocês vão ser restaurados, vocês vão estar lá, né? Veja, assim diz o Senhor, se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei. Misericórdia do Senhor sendo derramada sobre o povo, assim como tem dia e como tem noite, Deus faria essa restauração, e não só faria, como Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre, Ele faz hoje. E da mesma forma que se a gente tem uma perspectiva positiva em relação ao futuro, criada pela confiança no Deus Todo-Poderoso, existe também uma condição dessa restauração, que é ter obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus, que é misericordioso e que traz restauração. Então, há um caminho progressivo, há um caminho sendo gerado de forma conectada, concatenada a partir de uma decisão, da decisão de ter essa perspectiva firmada no Deus poderoso, mas ela tem uma condicionante. A condicionante, e a gente vê nos capítulos, nos versículos 14 a 17, que é a promessa de obedecer a palavra. E você pode observar no versículo 14 e 17, que ele está falando aqui daquele povo da Babilônia, aquele povo que era o povo que levou, na verdade foi o rei, mas era o povo que era opressor do povo de Deus. E mesmo assim, Jeremias aqui escreve aquilo que Deus falou para ele, que ele ia restaurar inclusive a sorte e teria misericórdia com aquele povo opressor. E muitas vezes a gente acha que assim, não tem mais jeito para tal pessoa, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para ninguém. Veja o que Deus fala aqui no versículo 17. Vamos no 16 primeiro. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo. Aqui ele está falando para os babilônios, o meu povo Israel, jurando pelo meu nome. Tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal. Porque quando o povo foi para lá, houve uma assimilação cultural e religiosa também. Muitos de Israel, o povo judeu, passou a adorar, se juntou ao povo a adorar outros deuses. E ele está vendo,
então serão edificados no meio do meu povo. Então, muitas vezes a gente tem um olhar de que não tem mais jeito para uma pessoa ou para uma situação, porque aquela pessoa está mergulhada numa distância de Deus, está mergulhada aquilo que não agrada a Deus, está mergulhado no pecado, está mergulhado no engano e inclusive blasfemando muitas vezes contra Deus. E aqui Jeremias relatando o que Deus disse para ele, que ele restaura inclusive o babilônico, aquele que foi opressor, aquele que adorava outros deuses. Mas olha a condicionante: mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei e farei perecer, diz o Senhor. Então, essa condição da restauração está colocada aqui, que ela está condicionada à obediência à palavra. E aí a gente pode trazer um paralelo com o Salmo 119, versículos 33 e 43. Vou convidar você para abrir nessa porção da Bíblia, Salmo 119, do versículo 33 ao 43. Está ali. Está lá, está aí pertinho, você volta um pouquinho, você já encontra o Salmo 119. Porque veja assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o coração e a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa, e saberei responder aos que te insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade. Aí, aleluia, glória a Deus. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Aqui Deus reafirmando. Mas veja que essa passagem ela começa com: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e seguirei até o fim. Essa é a condicionante que nós temos para ter acesso a essa restauração. Não adianta só a perspectiva positiva e certeza de um futuro melhor. Qualquer ímpio tem isso. Aliás, muitos ímpios têm até melhor que o crente. Esta visão positiva e otimista. Prosperam, e a Bíblia fala desde lá do 2.600 anos antes, mais ou menos 600 antes de Cristo, que foi mais ou menos a época que Jeremias profetizou. Ele via os ímpios prosperarem. Então, não basta somente ter a perspectiva positiva e certeza do futuro. O ímpio também tem. O ímpio também prospera. Não basta também ter somente a confiança no Senhor, num Deus poderoso, ser familiarizado com as promessas de Deus, porque muitas vezes nós estamos familiarizados com as promessas de Deus. A gente ouve, está acostumado. O que a gente precisa ter é a intimidade, e a intimidade tem com a certeza de que é o Deus poderoso. E aí a gente pode observar que nesse olhar de misericórdia, de graça e de confiança, há essa condicionante de andar nos caminhos do Senhor. Então percebam que essas inquietações de Jeremias, essas lutas internas que ele tinha, que são as mesmas que nós temos essas respostas. Nós temos essa convicção que a palavra de Deus nos dá. E da mesma forma, a igreja primitiva também foi afligida com essas dúvidas. Paulo,
também relatou nas suas cartas, principalmente em Romanos 3, no comecinho do capítulo, Romanos 3, do 1 ao 4, Paulo também revela essa inquietação que afligia a igreja. Qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando for julgado. Então veja que essas inquietações, ela permeia o mundo desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo tem o ímpio ou prosperando, ou oprimindo o crente, ou as duas coisas ao mesmo tempo, e trazendo essa dúvida, essa luta, né? Mas da mesma forma, a gente pode lembrar de Paulo. Paulo também foi um campeão, um expert em adversidade, que Paulo também viveu essa perspectiva da confiança, o coração e a mente centrado na confiança no Senhor. Veja que ele escreveu a carta de Filipenses, tido como a carta da alegria. Ele estava preso em Roma, sabendo que estava próximo o seu julgamento e sua sentença de morte. Veja, e a carta é toda numa perspectiva futura de encontro com o Senhor. E grato por tudo que ele fez, grato pela mensagem que ele deixou. Veja que ele, depois de tanto que ele fez nas suas viagens missionárias, na propagação do Evangelho, nas lutas, né? Ele diz lá em Filipenses 3, que quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que alvo que ele tinha, preso na iminência de ser sentenciado à morte. O que ele tinha? Ele tinha a vida eterna, ele tinha a glória eterna, ele tinha um encontro com o Senhor Jesus. É essa perspectiva, mesmo que as circunstâncias terrenas, humanas, não tinham, mesmo que Jeremias pregou a restauração física da sua terra, Paulo, da mesma forma, agora prega também a restauração, só que a restauração espiritual, a vida eterna. E Paulo tinha essa mesma postura. Então ele não só viveu nessa perspectiva, com os olhos, o coração e a mente centrado na confiança do Senhor. E aí em Filipenses 4:8 ele diz, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Tirar o pensamento da opressão que a gente sofre, das mentiras que nós somos submetidos, do mundo que engana e quer ser enganado. O que ocupa a nossa mente? Ocupa, como Paulo ensina, nosso pensamento pela virtude, o que é justo, o que é puro, o que é amável e que tem boa fama. E Paulo aprendeu isso porque ele conheceu a verdade. Não só a verdade, mas a verdade, o caminho e a vida. Ele também conheceu aquela verdade, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele viveu a liberdade de conhecer a verdade integralmente. Ele viveu essa verdade no seu coração e em sua mente. E é a vida de Jesus
que nos dá essa certeza de vivermos intensamente, não afetados espiritualmente por um mundo tão mentiroso. Podemos ser afetados por circunstâncias, podemos ser afetados por negócios ruins em que eventualmente somos enganados, por pessoas que queiram tirar vantagem de nós, mas nós nunca seremos afetados com a perspectiva de perder a nossa salvação e não vivermos na glória com Cristo Jesus. Então é essa a proposta que nós temos hoje. Sobreviver a um mundo tão mentiroso é conhecendo a verdade, e a verdade nos liberta desse mundo tão mentiroso. Então, experimente essa perspectiva positiva em relação à vida, em relação ao futuro, que ela é nutrida pela confiança em um Deus poderoso que muda os destinos, que governa tudo, e que tudo isso a gente tem acesso pela verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Creia nisso, usufrua disso. Mesmo que sejamos cercados por um mundo de mentiras, engano e falsas verdades, é no Senhor que conseguiremos sobreviver a esse mundo mentiroso. Sobreviver à era da pós-verdade e ser um cristão neste mundo tão desorientado. Creia e viva e receba essa palavra, que ela muda destino. Quero orar com você para nós encerrarmos. Faça a sua oração. Traga na sua mente aquilo que pode lhe dar esperança. Traga à sua mente aquilo que se revela justo, de boa fama. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia que separamos para te prestar culto, te adorar, honrar e glorificar o Teu nome, ouvir a Tua palavra, meditarmos nela, estudarmos, mas principalmente que Teu Santo Espírito, Senhor, nos traga a luz, nos dê, Senhor, a aplicação no nosso coração, tudo aquilo que conversamos, Senhor, que queremos ter vindo do Teu trono de graça, Senhor. Queremos, Pai, não somente ter uma perspectiva positiva em relação ao futuro, crer num futuro melhor, mas ter a confiança plena no Senhor, no Deus onipresente, onipotente, onisciente, que governa tudo, governa o mundo, governa nossas vidas, as leis da natureza, e que principalmente muda destinos, nos concede a vida eterna através de Cristo Jesus, aleluia. Mas queremos, Pai, que o Senhor nos fortaleça, nos capacite para andar em obediência a Teus caminhos, Teus decretos, a Tua palavra, nos fortalecendo e nos certificando, Senhor, que temos, que podemos ter acesso, que é a Tua palavra, que nada suplanta os Teus decretos, Senhor. Que o Evangelho de Jesus Cristo seja vivido plenamente por nós, por nossas famílias, pelos nossos queridos, pela Tua igreja, Senhor. Possamos experimentar, Senhor, a restauração, a prosperidade, Senhor, que o Senhor promete para as nossas vidas aqui, mas também a prosperidade da nossa alma. Que possamos já experimentar, Senhor, a certeza da salvação e a certeza que um dia nos encontraremos com o Senhor para usufruir eternamente dessa restauração na Nova Jerusalém, com corpos glorificados, onde não há choro,
onde não há dor, onde viveremos para honrar e glorificar o Teu nome eternamente. Nos abençoa, Pai. Abençoa nesse dia, culto de logo mais à noite, as atividades que as famílias ainda terão nesse domingo, que tenhamos sempre a lembrança e na mente de que este é o dia do Senhor e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a honra e glória do Senhor, com gratidão nos nossos corações. Abençoa esta igreja, toda a liderança, ministérios, equipe pastoral, todos os membros, que todos recebam de Ti, Senhor, o cuidado, a proteção, a iluminação do Teu Santo Espírito, e que tenhamos um caminhar disposto sempre a propagar o Teu Evangelho e aquilo que o Senhor mesmo fez em nossas vidas. Por isso te rendemos graças e aleluia. Tudo isso oramos com a gratidão do nome do Senhor Jesus. Amém.